Oi, pessoal, estamos começando então mais uma aula de história e hoje a gente vai tratar sobre a Segunda Guerra Mundial, um assunto assim que desperta grande curiosidade, principalmente entre os meus alunos adolescentes, então não percam. Eu vou dividir essa aula em várias partes e eu sempre tenho colocado assim nas partes o tema da aula, né? Um tema mais geralzão assim para ficar mais fácil para vocês se localizarem caso vocês queiram rever um assunto específico sobre o grande tema Segunda Guerra Mundial. Eu digo isso porque a história da Segunda Guerra ela é uma história bem complexa, né? Ela não é uma história que se estude só por ela mesma, né? A gente tem uma série de outros elementos, de outras questões que fazem parte do estudo da Segunda Guerra Mundial. Então, por isso que eu vou fazer essa divisão. Eu acho que a gente perde um pouco ao tratar desse tema desta forma, eu gravando a aula para vocês, porque com a minha experiência de sala de aula, eu vejo que grande parte dos meus alunos, eles têm conhecimento e muitas vezes um conhecimento bem profundo acerca dos eventos que caracterizam esse momento histórico. Porque existem muitos filmes, muitas séries, muitos documentários, existem jogos de computador, né, jogos eletrônicos que tratam do assunto de uma forma direta ou se utilizam de elementos da guerra para desenvolver suas histórias internas ali, né? E isso acaba despertando o interesse da juventude, né? Da juventude e de todos que são, como eu, amantes da história. Então a gente acaba perdendo um pouco assim nessa dinâmica de aula gravada, porque eu não tenho uma resposta direta de vocês, né? Não tenho esses comentários, esses questionamentos que vocês me fazem. Mas por conta dessa situação emergencial que a gente está vivendo, é o que nós temos para agora, né? Espero que vocês gostem, assistam até o final, comentem, tirem dúvidas, conversem comigo. É um tema que vai ser parte das nossas avaliações, então assistam a aula. Bem, falar sobre a Segunda Guerra Mundial, moçada, é um tema, como eu já falei, acabei de falar, é um tema complexo, porque envolve uma série de questões. Primeiro que a gente chama de guerra mundial, tanto a primeira quanto a segunda, por ter sido o primeiro evento bélico de confronto humano que envolveu tecnologia, em primeiro lugar, uma tecnologia ainda não conhecida na história da humanidade, né? Porque guerra é um troço que acontece desde a pré-história. Mas com esse nível de especialização armamentista, bélica, né? Com as tecnologias que se utilizou, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, com o poder com a capacidade de arrasar cidades inteiras, né? Com um poder de destruição tão gigantesco como foi as guerras do início do século XX, é inédito na história da humanidade, nunca visto, né? Além disso, a gente costuma chamar de guerra mundial, embora o palco principal da guerra tenha sido sobretudo a Europa, embora não somente a Europa, mas sobretudo a Europa, mas a gente chama de guerra mundial porque ela envolveu vários países, várias nações do mundo inteiro. O mundo meio que se dividiu junto com as divisões das alianças que se formaram, né, entre as tríplices lá, que é a mesma coisa lá da Primeira Guerra Mundial, tríplice aliança, tríplice entente, depois elas vão se repetir como as potências do eixo e os aliados, né, que são grupos rivais ali, com disputas de território, principalmente de território, que vão se confrontar em campos de batalha, com determinadas lideranças desses países que se envolveram diretamente na guerra. Nós vamos ter participação do Canadá, participação de países africanos, a participação do Brasil, né? Então, tudo isso gerou esse nome, Guerra Mundial. Outra coisa importante é que tem muitos historiadores que, não, embora a gente divida assim, Primeira Guerra, 1914 a 1918, Segunda Guerra, 39 a 45. Então, são períodos distantes, né?
acaba a guerra em 18 e a outra guerra vai acontecer em 39. Então, 20 anos depois, né? 18, 28, 21 anos depois vai acontecer a Segunda Guerra Mundial. Porém, tem alguns historiadores que gostam, e eu particularmente também faço isso nas aulas, de fazer um estudo junto, a Primeira com a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os eventos que geraram a Segunda Guerra Mundial, eles se articulam, eles estão totalmente relacionados com a Primeira Guerra Mundial. Então, o fim da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, que vocês já viram, já estudaram, ela é meio que promoveu a Segunda Guerra Mundial, né? E isso acontece também porque nós vamos ter na Alemanha esse cidadão que vocês estão vendo aqui, que talvez vocês não reconheçam assim de plano, porque ele está jovem, que é o famoso Adolf Hitler, né? Que foi o líder da Alemanha de 1933 até o fim da guerra em 1945. Vejam que ele assume o poder em 33. A guerra começa em 39, então ele tem aí um período de 6 anos antes da declaração de guerra, em que ele se torna o primeiro-ministro, como se fosse o presidente da Alemanha antes da declaração da Segunda Guerra Mundial. Coloquei essa imagem aqui para vocês porque o Hitler, ele, quando mais jovem, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele era um mensageiro, né? Ele esteve no palco da guerra. E depois que acabou a guerra e tal como muitos alemães, ele se sentiu assim atacado, ele sentiu que a Alemanha saiu prejudicada com o Tratado de Versalhes. Por quê? Porque o Tratado de Versalhes, só retomando aqui para vocês se lembrarem, porque vocês já devem ter estudado sobre isso, deveriam ter estudado, ele tem algumas imposições, né? E uma das imposições é o pagamento, um pagamento de uma indenização de mais ou menos 30 bilhões de dólares que a Alemanha deveria aos países vencidos. Aliás, aos países vencedores da guerra. Então, a Alemanha, ela meio que foi culpada, ela foi culpabilizada pelos horrores da Primeira Guerra Mundial. Tipo assim, não, tem algumas correntes assim da historiografia que não tratam nem como um tratado, né? Versalhes é uma cidade na França e tal, em que os países vencedores se reuniram com os países vencidos na guerra, na Primeira Guerra Mundial, e fizeram algumas determinações. Porque quando a gente fala em tratado, moçada, a gente entende assim, por exemplo, Tratado Internacional dos Direitos Humanos, né? É um combinado, é um tratado que depende da bilateralidade, que significa um Estado aceitar e o outro Estado também aceitar. No caso do Tratado de Versalhes, não foi um combinado que foi feito, né? A Alemanha ela acabou sendo culpabilizada, como eu acabei de falar, né? Você é culpada da guerra. A Alemanha que é culpada da guerra, então a Alemanha tem que pagar indenização, não vai poder ter força militar, vai ter que entregar a parte das suas colônias e tal. Então ela ficou assim, a Alemanha ela ficou muito fragilizada com o final da Primeira Guerra Mundial. E isso acabou facilitando ou originando a formação de uma liderança forte, que essa sim esse sim, né, vocês devem reconhecer, que é o Hitler já mais velho, famoso bigodinho, cabelo emo, né, do ladinho ali e tal, que tem uma história muito interessante. O Hitler, ele, ao final da Primeira Guerra Mundial, ele, como muitos alemães na época, eles se sentem assim, eles sentem que a Alemanha saiu muito prejudicada, que ela foi atacada no final da Primeira Guerra Mundial, né? E saiu destruída. Então a gente vai ter um período de desemprego, inflação, muita fome, muita desestabilização econômica. Os alemães, eles saem, além da guerra ter acontecido no palco ali, né, na própria Alemanha, também na Alemanha, além disso tudo, ela sai devedora, né? Ela tá quebrada. A Alemanha
quebra na Primeira Guerra Mundial. E isso acabou facilitando a emergência, o surgimento desse líder, como aconteceu isso na Itália. Assistam a aula da professora sobre o movimento Antifas, que fala sobre o fascismo do Mussolini, tá aqui no canal também. E, no caso, também a ascensão do Hitler. Então, o Hitler, ele surge como uma esperança, um líder que conseguiria reerguer a Alemanha, trazer aquela glória alemã com os seus discursos. Então, em 30, por ali, ele funda um partido político, né, que é o nacional-socialismo, com o símbolo que vocês também conhecem, certeza, né, que é um símbolo que ficou muito famoso, que é a suástica nazista. Importa dizer, moçada, que embora a gente, toda vez que a gente vê esse símbolo, a gente remete quase que diretamente ao nazismo alemão, é importante dizer que essa é uma cruz, a cruz gamada, a cruz suástica, né? A gamada é outra. A cruz suástica, ela remete a uma história religiosa muito mais antiga. Na Índia, por exemplo, que a gente vai ver essa cruz, ela tem o símbolo da eternidade. O que o Hitler faz? Ele se apropria desse símbolo, faz pequenas modificações, dá uma entortadinha ali e tal, coloca as cores do vermelho e do preto e tal. A cruz gamada é essa daqui, ó, que também é um símbolo que foi recuperado pelo nazismo, também é um símbolo mais antigo que foi recuperado. E ele usa esse símbolo como o símbolo do partido político que ele funda, que é o nacional-socialismo, né? Embora, moçada, o nome do partido tem a palavra socialismo na sua sigla, a gente não pode confundir o socialismo do partido nazista com o socialismo lá teórico, filosófico do século XIX, que também foi tomado por Karl Marx, que deu origem à Revolução Russa de 1917, tá? É uma coisa importante isso, porque algumas pessoas, principalmente nos dias de hoje, tendem a confundir o nazismo com o comunismo, com o socialismo, né? Isso existe uma distância gigantesca entre o que foi o nazismo e o que pregava teoricamente, filosoficamente, o socialismo, tá? Isso é algo muito valioso a se dizer, tá? E também porque não existem essas aproximações teóricas. O que o socialismo pregava era uma coisa e o que o nazismo pregava era outra coisa totalmente diversa. Então, não façam essa confusão. Bem, uma coisa importante, moçada, é que o Hitler, quando ele funda o partido dele, o que ele faz? A primeira atitude que ele toma é juntar os seus companheiros e ele tenta um golpe de Estado numa região chamada de Bavária, né, que a gente conhece pela cerveja. A gente não. Vocês não, né? A gente adulto, vocês não. Ele tenta tomar essa região num golpe de Estado e ele acaba tendo essa atitude frustrada. O governo alemão consegue conter essa revolta que ele promove e acaba prendendo o Hitler. E ele fica alguns meses na prisão. Quando ele fica na prisão, deixa eu achar aqui, cadê? Quando ele fica na prisão, ele escreve este livrinho aqui, ó, que é o Mein Kampf, ou Minha Luta. Neste livro, vou mostrar a foto do livro aqui. Neste livro, que é a mesma, né? A mesma fotinha aqui, é a fotinha que vocês estão vendo aqui. Então, neste livro, ele vai delinear, ele vai escrever toda a teoria dele de espaço vital, antissemitismo, de pangermanismo, que são alguns conceitos bem importantes que vão caracterizar o nazismo na Alemanha.
que vocês vão ver na parte 2 deste vídeo. Não perca!